que eu vou trazer para vocês, então assim, saúde auditiva, cuidados com a audição, tá? Que a gente vai conversar bastante. A gente cuida do que a gente conhece, tá? Então, a gente ouve bastante. E como que eu vou cuidar da minha audição? Né? Quem pode dar um exemplo aqui? O que vocês já ouviram sobre? Cuidar da audição. O que é cuidar da audição para vocês? Um exemplo. Quem pode dar? Não se expor, Tá, não se expor. Alguém mais? Pode dar um exemplo? Fone de ouvido. Não entendi? Não ficar usando fone de ouvido alto. Fone de ouvido alto, tá? Então são dicas básicas, orientações básicas que a gente acaba dando, né? Então a gente ouve bastante. Mas como funciona, né? Que cuidados? Por que eu tenho que cuidar? Por que é importante eu cuidar? Só porque eu posso ficar surdo? Né? Mas como funciona esse mecanismo todo de surdez? Como eu vou chegar até essa surdez? Tá? Então, o que eu vou passar para vocês é uma parte bem básica, tá? De anatomia, fisiologia. O nome é meio... dá medo aqui, mas é uma forma bem simples para a gente poder entender, tá? Pensem aqui, como são orientações, pensem que vocês são multiplicadores dessas informações, tá? Com certeza o que eu estou falando aqui de audição, de cuidados, tá? Você pode lembrar de uma pessoa, poxa, olha, aquela pessoa, eu acho que pode, né, eu posso dar uma dica, posso dar um toque para ela, que pode estar ajudando, tá? Alguém já ouviu, ou já falou, ou já presenciou alguém que está aqui? Você está conversando com a pessoa e a pessoa, o quê? Não entendi, fala de novo, né? Então, assim, com certeza a gente vai lembrar de alguém, tá? Que disse, né? O que você está dizendo? Eu não estou entendendo. Aqui uma figura que mostra um idoso. A gente consegue perceber que é um idoso. Mas a gente não precisa, a deficiência auditiva, a perda auditiva, ela não acomete só o idoso, tá? Então, de pessoas de qualquer idade, a gente vê muito em bebês, né? Eu acompanhei, trabalhei no hospital, a gente fazia toda a triagem auditiva e o índice de perda auditiva em bebês, desde o nascimento, é alta, tá? Aí tem todos os fatores que desencadeiam essa perda auditiva. Você já se pegou falando, né? Já conhece alguém, já presenciou alguém, e alguém que, quando você está conversando, está lá, né? Com a mãozinha aqui, ou faz uma careta aqui e vira um pouquinho o ouvido para poder entender melhor. Tá? Então, tudo isso a gente vai estar conversando junto também. Então, o que é a audição? Né? Você ouvir, uma definição bem simples, bem simplista. Tá? Uma capacidade de perceber o som. Tá? Tem uma definição de duas autoras, né? Como um processo de desenvolvimento da capacidade de percepção, reconhecer, identificar e discriminar. Né? Tudo isso faz parte da audição. Tá? A gente não percebe, não é uma coisa que a gente fica pensando o tempo todo, nossa, agora estou reconhecendo, agora estou discriminando. Isso acontece normalmente, é um processo que desde o bebezinho, a gente vai percebendo todos esses fatores, tá? Então, como que a gente pode colocar isso na prática, tá? Vamos fazer uma atividade, uma prática bem bacana com vocês. Ela comenta para ficar todo mundo quietinho, né? Então, agora eu vou pedir mesmo. Dá uns 30 segundinhos. Eu quero que vocês percebam, captem todos os sons que vocês podem perceber aqui no ambiente, fora, aqui dentro, tá? E vou explicar certinho depois para que serve tudo isso, tá? Então presta atenção, tudo que vocês puderem captar de som, a gente vai conversar depois, tá bom? Presta atenção. O que vocês perceberam? Quem pode dar um exemplo de ruído, de sons que vocês puderam perceber aqui?
relógio, o ar-condicionado. Você andando. Então, tudo isso faz parte, tá? Tudo isso que vocês fizeram é isso aqui, tá? Então, eu recebi o som. Então, a gente vai ver depois como que funciona. Então, estou andando, né? O estímulo sonoro chegou até na sua audição. Você reconheceu, né? Que é, por exemplo, o barulho que está aqui é do ar-condicionado. Você identificou, né? Discriminou dentre outros sons que há aqui na sala, que aquilo ali é o barulho que vocês estão ouvindo é do ar-condicionado, e discriminando, né, vários outros, do que é o sapato, do que é o ar-condicionado, do que é o relógio. Tudo isso vocês já tiveram uma experiência anterior, tá? Isso está na memória, vocês resgataram da memória auditiva de vocês tudo, né, todos esses sons, tá? A audição, assim como todos os outros, né, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, já estão desenvolvidos no feto. Tá, cadê a mamãe grávida ali? Tá? A partir da 20ª semana, tá? 20ª semana dá em torno do 5º mês. Todos esses fatores já estão todos desenvolvidos, tá? Então, assim, por isso que a gente fala, conversa com o bebê, conversa, né, com a criança, tá ali, põe uma música, fala para o pai conversar bastante, né? A criança já está recebendo. E ela percebe isso, a gente consegue perceber todos esses, que a criança está ouvindo pela mudança da frequência dos batimentos cardíacos, do movimento do feto dentro do útero, tá? Então a gente consegue perceber, tem vários estudos que colocam sobre isso, tá? Tem 2 autores aqui, mais antigo, né, de 89, mas tem coisas um pouquinho mais atuais aqui que falam sobre esse mesmo processo, tá? Então aqui o que nós fizemos, a gente chama de habilidades auditivas, tá? Então, toda a parte da detecção, da discriminação, do reconhecimento, tudo que nós falamos, tá? De compreender, da memória, da atenção auditivas, tá? Apresento para vocês o ouvido de vocês, tá? Ouvido humano, né? Então ele tem todas as características. Isso aqui é só a parte de anatomia, como você é por dentro, tá? Pavilhão, a gente divide o ouvido humano em 3 partes, tá? Para fins didáticos, para a gente poder entender melhor. Ouvido externo, tá? Então aqui pega do pavilhão auditivo até o tímpano, tá? Aqui, pavilhão auditivo, conduto externo, membrana timpânica, tá? Até aqui a gente classifica como ouvido externo. O nosso ouvido, o nosso pavilhão, ele tem esse formato, não é à toa, tá? Então parece uma conchinha, ele tem a função de coletar e encaminhar as ondas sonoras até o tímpano, tá? Não sei se vocês viram, na internet estava correndo uma foto de uma moça, acho que transexual, ela tirou os 2 pavilhões auriculares, tá? Por uma questão estética, tem N questões dela ali, porque para ela se reconhece mais sem a orelha, tem outras questões ali, tá? Mas ela retirou. Então, se você pensar, como ela vai localizar esse som, né? Então, vocês, pessoal que estava aqui, que a gente fez, o ar-condicionado, eu consigo localizar, por exemplo, está aqui, a minha direita, a direita de vocês, a minha esquerda, o relógio, eu sei que ele está fazendo o tic-tac dele aqui, eu sei que ele está do meu lado direito. Então, o pavilhão auricular, ele tem essa função, tá? De captar, de saber. Nos bebês, é bastante interessante esse processo. Então, assim, desde que o bebezinho nasceu, está ali, está no berçário, está em casa, né? Qual que é a fisiologia da audição do bebê? De 0 até 3 meses, como a gente percebe? Por exemplo, se o bebê está deitado ali no berço, caiu alguma coisa no chão, qual que é a reação do bebê? Então o bebê assusta, ele pisca, né? Dependendo do nível do ruído ele chora, se for muito intenso, ele acaba chorando, né? Essa fase vai até os 3 meses.
A partir dos 3 meses, de 3 ou 6 meses, se você fizer barulho aqui, o bebê já vai virar e já consegue localizar de onde está vindo esse som. Tá? Então, você viu como é importante saber se onde a mãe está chamando. Isso na fase adulta, né? Todo esse processo na fase adulta. Você está andando ali hoje, né? Todo mundo fica com o celular ali na mão, andando distraído. Você vai, sem perceber, você atravessa a rua ali, carro buzina. Ou você para e você sabe de onde o carro está vindo. Tá? Então, por isso que é importante. Então, o ouvido externo, o conduto auditivo, também é onde é produzida a cera. Tá? Aquela famosa cera que o povo adora tirar, adora cutucar. Não, cera não é sujeira, tá bom, pessoal? Cera é mecanismo de proteção. Então, ela está ali, não é à toa que ela está lá. Ajuda a proteger o teu conduto. Então, assim, se entrar um inseto, ele vai ficar preso ali na cera. Todos os dias, né, durante a noite, a gente não vê, a gente não percebe e tal. Mas, assim, ele vai saindo, o excesso de cera vai saindo, vai renovando o tempo todo, tá? Que a gente não fica lá olhando. Algumas pessoas que eu já conheci falam, às vezes eu vejo na fronha do travesseiro, eu vejo a sujeirinha ali saindo. É a cera, tá? Lógico, existem algumas pessoas que têm uma produção excessiva de cera. Eu tenho um amigo, a fono, a esposa dele é uma fono que trabalhou comigo, e ela sabe que a cada 6 meses ela tem que marcar o otorrino para o marido dela. Porque ela assim, Roberto, ele, hã? Quando ele responde, ela sabe que ela tem que marcar o otorrino para fazer a lavagem, para fazer a limpeza, tá? Mas isso não é para todo mundo, isso é raro. E essa cera a gente adora cutucar, né? Então a gente cutuca com grampo, a gente cutuca com tampa de caneta, agulha de tricô, agulha de crochê. Tem uma amiga da minha mãe que ela estava cutucando com agulha de crochê. Ela estava na casa, tinha aquela porta basculante. Ela estava atrás da porta, estava passando, o filho dela foi correndo, abriu a porta, bateu no cotovelo dela e entrou toda essa agulha ali no ouvido, tá? Então, assim, pegou aqui, rompeu a membrana timpânica, a gente vai falar sobre os ossículos aqui também, rompeu tudo aqui, rompeu, fica surdo. Tá? Existem cirurgias, mas nunca vai voltar ao normal, tá? Uma audição normal. Membrana timpânica vai ter uma cicatriz, ela não vai ter a mesma mobilidade, tá? A gente vai ver sobre isso também. Então aqui, função, tá? Auxilia na manutenção da limpeza, umidade, retém partículas de pó, sujidades e micro-organismos, tá? A famosa cerinha, deixa a cerinha lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a orelha média, tá? Passamos aqui a orelha externa, orelha média. Então, onde tem os ossículos. São os menores, a membrana timpânica, vamos voltar aqui. Na membrana timpânica, tá? Como se fosse a parte de cima de um tambor, tá? Então, ela é maleável. A gente vai ver, tem o cabo do martelo que se insere entre as membranas entre as 3 camadas da membrana timpânica, tá? Tá aqui, a gente consegue enxergar. Ouvido médio composto aqui, martelo, bigorna e estribo, tá? Esses são os 3 ossículos, tá aqui, martelo, bigorna e estribo. Então aqui, essa foto ela não tá tão nítida, tá? Mas é o que eu consegui para vocês poderem ver a proporção que é o tamanho de um dedo de uma pessoa, o tamanho dos ossículos, tá? E quão importante eles são, tá? Que eles fazem toda a condução do som da membrana timpânica até a parte da cóclea, tá? Então o som ele é um sistema de alavanca, então um ali depende do outro para trabalhar, tá? Sem esses ossículos, a gente não ouve, a gente não escuta, tá? Porque não tem como conduzir esse som. E tem também, dentro do músculo do ouvido médio aqui, que serve para proteção, contração do músculo estapédio, aumento de rigidez,
função da musculatura, tá? Às vezes você está aqui conversando, alguém solta um rojão ali do teu lado, tá? Para não levar a um trauma, a uma lesão, toda essa cadeia ossicular, esse músculo ele se contrai e deixa essa cadeia, né, essa cadeia ossicular, ela mantém ela rígida, tá? Para ela não se desencadear, tá? Acomodação sonora, contração simultânea, tá? Tuba auditiva, quando a gente serve o quê? Às vezes quando a gente está descendo para a praia, ali você está descendo a serra, o ouvido entope, muda a pressão interna com a pressão externa, tá? Então tem a tuba auditiva, é uma abertura que existe, tá? Que vai aqui para a nasofaringe, liga a cavidade timpânica à nasofaringe, e ela ajuda a equilibrar essa pressão dentro do ouvido, tá? Então a gente faz o que? A gente boceja, a tuba auditiva abre, regula a pressão interna e a pressão externa. Cuidado, tá? Pessoas que seguram o espirro. Então, às vezes a gente vê muito em meninas, mulheres, né? Então, quer ser discreta, então eu vou espirrar. Né? Segura, tampa aqui a boca com o ouvido, né? E o nariz. E espirra, tá? Pressão interna, eu posso romper membrana timpânica, tá? Então, cuidado, espirra mesmo, com vontade, tá? Melhor para vocês, melhor para o ouvido de vocês. Aqui um esquema, tá? Membrana timpânica, cabo do martelo, bigorna e o estribo, tá? Que vai chegar lá dentro do ouvido interno. Também conhecido como labirinto, tá? Composto por duas partes. O ouvido também regula o equilíbrio, tá? Para eu saber, além da questão auditiva, que a gente vai ver aqui na cóclea, também regula, o aparelho vestibular também regula a questão do equilíbrio. Para você saber se você está de ponta cabeça, se você está deitado, se você está de pé de um lado para o outro, ele ajuda, tá? A equilibrar aqui. Então tem um esquema, essa parte do vestíbulo, do labirinto, que cuida do nosso equilíbrio, e a cóclea, que cuida da nossa audição, tá? Aqui são termos bem mais complexos, tá? Vou passar bem rapidinho para vocês. Então, a parte mais de anatomia, tá? Formado por dilatação, tem os canais semicirculares, composto por endolinfa, tem os microcristais que ficam ali dentro do ouvido, que ajudam a equilibrar. Então, se você está chacoalhando a cabeça aqui, os seus otólitos, né? Os microcristais, eles estão também lá dentro. Você parou, ele estabiliza, ajuda você a equilibrar, tá? Ouvido interno, da parte da cóclea, tá? Também tem o nervo coclear, que é o que a gente vai falar bastante, que é super importante para a questão auditiva. Também preenchido por líquidos, é um canal enrolado em espiral, tá? Dividido em rampas, e onde fica localizado o órgão de corte, tá? Que é o que a gente vai falar bastante, que é bastante importante para a gente, onde ficam as células ciliadas, tá? Aqui mais uma questão anatômica para vocês. Essa é a cóclea, tá? Então, formada aqui por espirais. Essas são as células ciliadas, tá? Aqui, bonitinho. Células ciliadas normais. Quem tem a audição normal, suas células estão todas assim, tá? Então, tem essas três fileiras e essa aqui superior. Então, responsáveis pelos sons mais graves, outros responsáveis pelos sons mais agudos, tá? Aqui é uma lesão, tá? Por uso de medicamento, tá? Existem alguns medicamentos, então por isso que a gente orienta bastante, a gente ouve bastante na televisão. Não usem medicação sem prescrição, tá? O médico sabe para que serve e quanto tempo você deve tomar, tá? A experiência que eu tive foi com bebês, né? Às vezes bebês prematuros. Eu já vi bebês nascendo de 600 gramas, que sobreviveu, ficou lá, pegou infecção, fica dentro de uma UTI, precisa do medicamento, precisa geralmente antibióticos, tá? A gente vai ver depois. Existem algumas famílias de antibióticos que são prejudiciais também. Então, lesou, pessoal, lesou não regenera, tá? Não tem remedinho, não tem
não tem vacina, não tem nada. Ainda estão testando há mais de 10, 12, 15 anos alguma vacina, algum medicamento que consiga regenerar, mas ainda conseguiram um passinho ali em camundongos, tá? Tentaram regenerar, parece que deu um resultado positivo, mas nada ainda para o ser humano, tá? Então, morreu aqui, a tendência é piorar, tá? Nervo acústico, né, nervo auditivo, pela junção das fibras do nervo coclear, do nervo vestibular, que é a parte mais anatômica ali, tá? Depois vai lá para o cérebro. Então, assim, para vocês codificarem tudo o que vocês falaram para mim. Ah, é o som do ar-condicionado, é o som do relógio, é o salto aqui que está fazendo barulho. Então, trouxe a memória, veio o estímulo auditivo, passou pela cadeia, foi lá no cérebro. Opa, esse barulho eu sei qual que é. Então, meu cérebro trouxe para a memória, trouxe aqui para eu saber de onde estava vindo todas essas informações, tá? Para o pessoal, acho que da engenharia, não sei, que gosta, né, que acho que está bem por dentro da captação do som, né, qual que é o trajeto que o som faz? Então, assim, captação do som tem a sua percepção, né, interpretação de energia iniciado pelo... Então, assim, eu tenho um estímulo iniciado pelo estímulo sonoro. Então, tem ali uma marreta batendo, caminhão buzinando. Passa pela mecânica, né? Então, lembra do trajeto ali dos ossículos, tá? Então, tem a energia mecânica, transforma numa energia mecânica. Depois vai para a energia hidráulica, né, que dentro da cóclea, dentro do sistema vestibular, existem líquidos para estar chegando ali e finalizando com a energia elétrica, que depois, quando chega na cóclea, dali para frente, depois das células ciliadas, vai para o cérebro e transforma em impulso nervoso, tá? Que daí o cérebro vai decodificar todas essas informações que vocês viram. Então, aqui é só um esqueminha, tá, do que a gente falou. Onda sonora, chega até o ouvido externo, chega no tímpano, passa pelo martelo, bigorna, estribo, ouvido interno, nervo acústico, cérebro, cerebelo, tá? Que é para o equilíbrio, tá? Vocês já viram algum esqueminha assim? Nada? Tá. Fonte sonora, então aqui, vamos começar aqui de baixo. 0, a escala de nível, né, de ruído, a gente denomina como decibéis, tá? Então, assim, o 0, limite da audição humana, tá? Mínimo detectável. Então, assim, você está estimulando em 0 dBs, ótimo. Você está ouvindo? Ótimo, está dentro da normalidade, tá? Para a gente saber mais ou menos assim, respiração tranquila, está em torno de 10 dBs, tá? É quase inaudível. Então, assim, a pessoa que está do teu lado, porque a gente tem outros ruídos aqui, então a pessoa que está do teu lado é quase imperceptível, né? Não sei que a pessoa tem uma alteração respiratória, mas a gente só não vai conseguir ouvir, tá? A pessoa respirando. Estúdio de gravação, em torno de 20 dBs. Não sei se um escritório, eu não sei o setor do pessoal aqui, né? Acho que está bem variado, cada um de um setor. Tenta localizar aqui mais ou menos onde você está, né? Eu trabalhei num ambiente hospitalar e a nossa maior briga era em relação ao silêncio dentro do hospital, né? Fizemos uma medição junto com o pessoal da medicina do trabalho, por vários setores, pegamos recepção, corredores, ambulatório, emergência, em vários horários diferentes. A média que deu naquele ambiente foi em torno de 70 a 75 dBs, tá? Equivalente a um restaurante movimentado. Isso é inaceitável para um ambiente hospitalar, que durante o dia eles preconizam em torno de 45 dBs, à noite 15, 20 no máximo, tá? Para chegar num ambiente de 70. Né? Então, imagina para o paciente que está lá, acamado, doente, precisando de descansar, precisando, né, às vezes sair de uma cirurgia e ter pessoas o tempo todo falando, conversando, né, já fica as bombas ali todas apitando. Então, assim, isso é inaceitável, tá? Então, tenta se localizar aqui, mais ou menos, onde vocês estão
e os efeitos que podem ocorrer, tá? Então começa a partir aqui até 50 dBs, tá? Então se você está a um metro de distância da pessoa, você está conversando, até ali é agradável, né? Então é confortável, não está prejudicando a audição de ninguém. A partir de 60 dB, 55, 60 dB, né, equivalente a um escritório de negócios, pessoal que é parte administrativa aqui, tenta lembrar como é. Então, às vezes, um ruído mais intenso, existem maquinários, computador ligado, ar-condicionado, né, pessoa o tempo todo ali, telefone tocando, né, eu já posso, como efeito, dificultar a minha concentração, tá? E dali para cima, pior ainda, tá? Então, difícil falar no telefone, desagradável, né? Até o risco de surdez. Pensando numa boate, você está numa boate, ficou ali perto da caixa de som e anda todo mundo conversando, você tem que falar mais alto porque o ambiente já está bastante ruidoso. A hora que você sai de lá, a pessoa fala com você, fala, não estou ouvindo, né? Porque fala mais alto, tá? Mudança de miliar, a pessoa precisa falar mais alto para você poder ouvir. Tá? Surdez temporária, né? Conhecida como surdez temporária. Tá? Surdez permanente, tá? Lesão de células auditivas ali que a gente viu. Exposição repetida por longos períodos, né? A barulhos de intensidade excessiva, né? Perda irreversível. E o que a gente já falou sobre a destruição das células sensoriais. Tá? Trauma acústico, tá? A gente vê, aqui é um exemplo bem banalzinho, mas assim, importante, da questão da bexiga. Estourou ali, trouxe um trauma, né? Você foi exposto a um barulho intenso, a um ruído intenso, uma explosão, um impacto sonoro semelhante, também pode lesar células auditivas, tá? Patologias que pode acontecer, também pode levar à surdez, tá? Condutivas, são as otites, as famosas otites, tá? As inflamações do ouvido. Existem pessoas que chegam a vazar pus de dentro do ouvido, a gente vê. Se está vazando, é porque já rasgou ali, já perfurou a membrana timpânica, tá? Então tem que ir para médico, é antibiótico. Alguns casos tem as otites de repetição, que fica durante muito tempo, enquanto está tomando antibiótico, está seco, está bonitinho o ouvido. Acabou o período lá de 7 dias, começa a infeccionar de novo, tá? Aí vai para o procedimento médico, cirurgias, né? Depende da conduta do médico, né? E essa perda, a gente chama de perda de condução, porque essas otites acontecem lá onde tem os ossículos, tá? Lá tem que ter ar. Se não tiver ar ali, se tiver líquido, pus, secreção, pode levar para uma otite, tá? E a perda é condutiva, porque os ossículos eles não conseguem se mexer, tá? Se movimentar, fazer a condução. Perda neurosensorial, né? Então acomete a orelha interna, a cóclea, nervo auditivo, tá? E é reversível. Aqui a gente inclui a PAIR. Vocês já ouviram falar da PAIR? O pessoal da medicina do trabalho ali já deve ter comentado, tá? Perda auditiva induzida por ruído, tá? A gente vai falar especificamente depois sobre ela. Existem as perdas mistas, tá? Que envolvem os dois, duas ou mais partes, tá? Parte externa, parte média, parte interna do ouvido, tá? A central, a audição geralmente é normal, mas é a parte mais de decodificação mesmo do som na parte cerebral, tá? Aqui, a perda auditiva induzida por ruído é o agravo mais frequente à saúde do trabalhador, tá? A perda é neurosensorial. Neurosensorial, lesão de células auditivas, aquelas células que não se regeneram mais, tá? Geralmente ela vem pela exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB. Então são ruídos intensos que por 8 horas, tá? Todos os dias. É uma perda gradual, então ela pode levar, então não é de repente como um trauma acústico e de repente, eu tô ali e não estou ouvindo mais. Ela é gradativa, então ela pode demorar 6, 10 anos para você começar a perceber, começar a apresentar os sintomas, né, que começam a te incomodar. Geralmente nisso nas frequências altas, então são os sons mais agudos que a pessoa tem dificuldade. Então às vezes um telefone tocando, né, uma pessoa que está conversando no telefone está tocando, a pessoa não escuta,
né? Então precisa o outro ali, ó, seu celular está tocando, tá? Uma campainha também. E ela estabiliza quando você deixa de se expor, tá? Agentes causadores também, além da exposição, então a exposição a ruídos, tá? Então também tem como agente causador os produtos químicos, solventes, metais, asfixiantes, entre outros. Ah, e como assim? O que eu vou inalar vai chegar no meu ouvido, tá? Então, sistema circulatório, né? Então você inala, dentro do pulmão tem as trocas gasosas, vai para o sangue, do sangue também passa ali para o corpo, vai para o ouvido. Então vai chegar nas células auditivas, tá? E vai destruir suas células auditivas, tá? Aqui tem os graus, tá? Então sem perda, a gente classifica como leve, moderada, moderada severa, severa profunda, tá? Então aqui lembra lá do 0,25 que é normal, tá? E aqui tem toda a habilidade da parte, né, em relação a ouvir e a fala. Então, se a pessoa não tem uma perda auditiva, não vai ter dificuldades. Uma perda leve, que às vezes a gente acha banal. Ah, eu fiz um exame, deu lá 25, 26, 27 dBs ali de perda. O que isso pode acarretar? Já uma dificuldade na fala, na intensidade fraca, num ambiente ruidoso eu vou ter dificuldades também para poder entender. Então, assim, cada vez vai agravando mais, desde uma dificuldade de entender a fala, eu preciso aumentar o volume da TV ou do rádio, né? A pessoa fala, eu tenho casos na família, tá? Muito próximos de perda auditiva, então isso eu posso falar com propriedade, né? Então, às vezes a gente vê algumas orientações. Ah, você está com uma pessoa surda? Ah, só fala mais alto. Por que você não fala mais alto? Né? Se a pessoa não escuta, você fala mais alto, já resolve, né? Mas não é isso. A pessoa próxima de mim, ela tem uma perda, ela já fez o exame, então assim, tem uma perda moderada, tá? Então, o que acarretaria? A clareza da fala é afetada consideravelmente. A fala tem que ser alta e existe dificuldade para conversas em grupo, tá? Alta não seria alto só de volume, de clareza de fala, né? Então, a pessoa fala para mim, eu escuto, mas eu não entendo, tá? Então, não é só você gritar na orelha da pessoa que é surda, tá? Isso não vai resolver, não vai ajudar, tá bom? Então, existem aqui as perdas mais severas, a perda profunda, tá? Então, a fala é amplificada, usa aparelho auditivo, mas não tem nenhum resultado muito favorável, tá? E tem que ir para outros procedimentos cirúrgicos mais complexos, tá? E se a gente pensar aqui em relação ao trabalho, tá? Efeitos do ruído no trabalho, né? Então, dificulta a comunicação entre vocês, né? Então, se você está num ambiente ruidoso, pensar no escritório, pensar quem trabalha na parte externa, né? Então, o ruído está ali, você pode dar, às vezes, uma orientação para a pessoa não vai entender, vai dificultar, vai fazer errado, aí tem N consequências. Dificulta a concentração no trabalho, você está ali no escritório fazendo uma planilha super complicada, aí está aquele ruído, celular, telefone tocando, computador ligado, e você precisa se concentrar, tá? Atrapalha também. Desconforto, tá? Você vai ficar tenso porque aquilo está te irritando, né? Nervoso, começa a baixar o rendimento, cai o rendimento do trabalho, e o acidente que também pode acontecer, tá? Se você não está escutando bem, né? Às vezes você está atravessando aqui, vem um caminhão e você não está ouvindo o caminhão vir, você não está ouvindo a buzina e pode te atropelar, tá? Pro trabalhador, tá? O que mais que a gente pode ver? Surdez temporária, né? Redução da capacidade auditiva, pode vir a surdez permanente, nervosismo, irritabilidade, aumento da pressão sanguínea, contração muscular, você acaba ficando mais ansioso, problemas gastrointestinais, então gastrites, úlceras, fadiga, tá? Um cansaço excessivo, alterações menstruais nas mulheres, tá? Então acaba ficando muito tensa, acaba ficando muito irritada, pode alterar toda a parte hormonal também, o estresse, morte por infarto, cefaleia, tá? São as dores de cabeça, tontura, irritabilidade, os problemas digestivos, dificuldades sexuais nos homens, tá?
também, por estresse, por fadiga, por cansaço, tá? Também. Então, homens e mulheres, tá? Ruído no efeito pro efeito na audição, né? Então, qual que os sintomas que a gente pode perceber? Quem tem zumbido, né, começa a ficar mais irritante ali, fica o zumbido, você está deitado, principalmente à noite, né, que o ambiente fica mais silencioso, a gente consegue perceber melhor. Sensação de plenitude auricular, o que é? Às vezes parece que eu estou ouvindo bem, parece que depois fica ruim, depois fica bem, ela vai oscilando, tá? Desconforto para sons intensos, tá? O que eu falei para vocês, não é só ficar falando alto ali que vai ajudar, tá? Opa. Dificuldade para entender em locais ruidosos, uma perda auditiva temporária, tá? Cuidados com a saúde auditiva, o que a gente pode fazer? Prevenir, tá? A hora que eu cheguei eu vi a frase que eu achei bem bacana, né? Então, proteção, seu maior patrimônio é a sua vida, sua melhor proteção é a prevenção. Então, o que a gente pode fazer para poder prevenir? Para você não chegar a ter que ir no otorrino, ser protetizado, colocar o aparelho, tá? Então, primordial no contexto que a gente está discutindo daqui. Atenção às receitas e dicas caseiras, tá? Isso a gente ouve de monte, tá? Só que só alguns exemplos. Ai, tô com dor de ouvido, ai, tá fazendo aqui, ai, põe um pingo, aquece um pouquinho de azeite, põe ali no ouvido, né? Põe o alho amassado, até alho amassado eu já ouvi, tá? De orientação para pôr. Compressa quente que sara, tá? Não sara, vai pro médico, tá? E aqui que a gente já comentou, quem nunca, né, introduziu aqui tudo para poder... era aquela coçadinha, né? Ai, tá coçando, tá irritando, vou lá cutucar, tá? Cuidado. O conduto auditivo, ele é bem curto, tá? Então, às vezes a tampinha, aquela haste da tampa da caneta, dependendo da pessoa, pode perfurar a membrana timpânica, tá? Agulha de crochê, então, nem se fale, né? As cotonetes. Todo mundo usa cotonete? Pelas carinhas assim, já... Não precisa, tá? Cotonete, a gente vai usar, se for limpar, só essa parte externa, tá? A gente tem a cera no ouvido. Se você cutuca com cotonete, você pode empurrar essa cera ali para o fundo, tá? Lembra, cera não é sujeira, é mecanismo de proteção. Você acaba enfiando, vai empurrando. Cada vez que você usa, você vai empurrando. Aí sim vai ocluir o teu conduto. Aí vai ter que ir para o médico, fazer a lavagem, tá? Então não precisa. Uma dica bem legal, se você não tem cotonete, que a gente orienta para os bebês, para os adultos, ponta da toalha, toma banho, ponta da toalha, passa. Até onde a ponta da toalha entrar, é onde você precisa limpar, tá? Não precisa fazer igual a propaganda do cotonetinho ali, que tinha que enfiar a toalha, tá? Só a pontinha já é suficiente, tá? Como medidas de controle, né? Então você vai controlar a fonte. Então, assim, se tem um equipamento que está mais ruidoso ali dentro da sala, do ambiente que você está, vamos mandar para manutenção, vamos, né, eliminar essa fonte sonora, né, que esteja atrapalhando. Controle sobre a via, né? Realmente a mesma coisa, né, de controlar. Controle no pessoal, diminuindo o tempo de exposição, utilizando controles auriculares, tá? Então, pessoal aqui, os fones, né? Então, evitar aquele foninho que fica enfiadinho aqui no ouvido, tá? Então, usa entre o fone ou não usar, melhor aquele maior, tá? De tampão para poder menos prejudicial, tá? Então, aqui, dos protetores, ali só um esqueminha, tá? Do que pode acontecer. Então, rompe. Então, assim, o ossículo já não funciona direito, eu preciso fazer uma cirurgia. Às vezes ele regenera sozinho, tá? Dependendo da conduta médica, o médico já deixa. Dependendo do caso, eu tenho que ir para a cirurgia, tá? Então, não precisa usar. Aqui, esse fone, ele é preferível a esse daqui, tá? Então, assim, moçadinha que gosta de fone de ouvido, fica ali. Algumas vezes a gente passa até pelo lado da pessoa, você consegue ouvir o que ele está, a música que ele está ouvindo, tá fugindo ali escondidos ali uns foninhos. Tá? A gente consegue até ouvir, né, a música, o que ele está sendo ali, de tão alto que tá. Imagina aquela pressão inteira dentro do ouvido,
tá? Então, você está com o foninho aqui, vai simplesmente só dentro do teu canal auditivo, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os medicamentos, tá? Que a gente estava falando ali, antibióticos, a gente fala da família do Sina, amicacina, gentamicina, tá? Então, vocês verem, leia a bula ali, né? Se você for tomar um remédio, dá uma olhadinha, leia a bula para saber. Lógico, né? Entre você ter uma infecção, você correr risco de morrer por aquela infecção e uma perda auditiva, você vai usar o antibiótico. É melhor, preferível você ter uma perda auditiva do que você morrer, ter uma infecção, tá? Então, o médico mandou para tomar, toma, tá? Diuréticos, né? O famoso Lasix, né? Então, às vezes a gente ouve bastante de mulheres, eu tô com retenção de líquido, vou tomar um diurético ali para ver se, né, elimina aquele excesso de líquido, tá? Uso indiscriminado pode lesar as células auditivas, leva a surdez também, tá? Os que têm asterisco aqui, ela pode ter um efeito permanente ou temporário, então uma perda auditiva permanente ou temporária, tá? Uso de anti-inflamatórios, né? Também é reversível, porque ela apenas diminui a movimentação das células ciliadas, tá? Mas também pode levar a uma perda auditiva, temporária, mas leva, tá? Anticoncepcionais, repositores hormonais, a mulherada que está na menopausa, tá? Também pode acontecer de efeito permanente ou temporário. Os antineoplásicos, né? Para quem faz tratamento de câncer, também pode levar a uma perda auditiva. As substâncias tóxicas, tá? Que a gente já falou. Cuidado no manuseio, siga todas as orientações, uso de máscara, né, o tempo de exposição, para poder evitar, tá? Sons de alta intensidade. Nós estamos em julho, festa junina, junho teve festa junina, agora eu sei que tem até agosto, tem as festas quase agostinas já. Então, rojões, tá? Evita ficar muito próximo, tá? Pessoal que gosta de show, ótimo, vai para o show, curte bastante. Voltou para casa, repouso, tá? Cuida, repouso, fica num ambiente mais silencioso para poder recuperar, para suas células se recuperarem desse esforço, tá? Moçadinha que gosta de som de carro também, tá? Cuidado na intensidade, no volume que vocês ouvem, tá? Sempre com moderação, com cuidado. Se expõe, cuida depois, tá? Diminuindo os tons de voz, não precisa ficar gritando na orelha ali da pessoa, tá? Então, às vezes tem algumas pessoas que têm uma intensidade vocal maior, dá uma controlada, tá? Para não prejudicar a audição do teu colega ali, tá? Uma forma de prevenção também, tá? Mulheres... a gente está pensando aqui na questão da mulher, do filho, tá? Que ela pode ter um bebê que nasce com uma perda auditiva também. Então, vacinas contra rubelas antes de engravidar, exames pré-natais, recém-nascido para passar pela triagem auditiva, crianças devem ser vacinadas contra cachumba, sarampo, meningite. Todas essas doenças podem levar a uma perda auditiva, tá? Então, quando tem campanhas que a gente vê, quem tem filhos, tá? Não deixa de vacinar. Então, tem todos esses cuidados aqui. Alguns sinais e sintomas que a gente pode perceber, tá? Esse aqui é o meu sobrinho. Na época ele tinha, acho que uns 6, 7 meses, tá? Ele também tem perda auditiva, tá? Então, assim, aqui ele ainda não estava protetizado, hoje ele usa aparelho e tal, tá se desenvolvendo super bem. Mas na minha família é mais uma questão genética, tá? Então, todos esses cuidados aqui, desde a faculdade até para dentro da família, eu levo à risca, tá? Então, quais são os sintomas que a gente pode perceber numa criança, tá? Para o pessoal que tem filhos, que pretende ter filhos, tá? Ou tem sobrinhos, conhece alguém. Crianças que não acordam com barulhos fortes, como um bater de uma porta, tá? Não vira a cabeça quando é chamado, é uma criança desatenta, tem um atraso no desenvolvimento esperado da linguagem, tá? Então, todos aqueles sons da fala, tá? Todo o alfabeto, ele tem um tempo que a criança tem que adquirir, tá? Os sons da fala. Então, se vocês estão percebendo que está muito, né, está demorando demais, procura um profissional, tá?
Essa é a irmã dele, minha sobrinha, também tem perda auditiva, tá? Ela tem uma perda moderada, ele tem uma perda severa. Os dois fazem terapia, os dois são protetizados e terapia ainda vai para muito tempo, tá? Então, cuidados. Não forma frases simples, né, por volta dos 2 anos, aumenta o volume de som ou da TV, dificuldade na localização da fonte sonora, então busca o contato visual na hora de se comunicar. Então, às vezes a criança está brincando, você chama ela, né? Então você vai lá, cutuca, então ela olha muito para a boca, tenta fazer a leitura labial, então ela procura, senão ela não consegue entender o que ela fala, o que você está falando. Tá? Dificuldade na aprendizagem, desatenção ou falta de concentração, escreve ou fala trocando fonemas. Fonemas são os sons da fala, tá? E no idoso, esse não é meu avô, tá, gente? Então, é a imagem que eu consegui. Então, dificuldade para entender o que é dito, TV e rádio em volume alto, pode apresentar a secreção no ouvido, relata barulho ou zumbido, isolamento ou fala muito alto, tá? Isso acaba sendo uma característica, né, do deficiente auditivo. Então, ele acaba falando mais alto porque ele precisa de um feedback, ele precisa ouvir o que ele está falando. Então, se ele está ouvindo baixinho, ele acha que o outro também está ouvindo baixinho, então ele acaba falando mais alto, tá? Diagnóstico, teste da orelhinha, tá? A triagem auditiva. Esse aqui é um teste mais completo, tá? O potencial educado, o famoso BERA. As audiometrias e a avaliação do otorrino, tá? Então, antes de fazer qualquer procedimento, passa por uma avaliação do otorrino para ele ver se não é uma oclusão por cera, se tem algum outro problema mais, né, juntamente com a perda auditiva. Então, ele vai fazer a avaliação, depois ele pede os exames, tá? Pessoal, sempre consulte um profissional, tá? Então, tá com coceira, tá doendo, tá com secreção, tá incomodando, você percebeu, lembra que vocês são multiplicadores das informações. Os termos acabam sendo muito técnicos, tá? Então não tem como ser uma coisa muito mais simples, tá? Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida, se falou, pô, não entendi o que você falou sobre isso, que cuidados eu posso ter, que medicações, você tem uma lista de medicações, tem uma lista de cuidados, de orientações, pode me escrever, manda e-mail, liga, manda WhatsApp, que a gente conversa, tá? Vocês estão aqui, todo mundo tem família, tem irmão, tem tio, tem tia, tem sobrinho, tem filhos, tá? Então cuidem da audição de vocês. O isolamento, né, social é muito grande para quem tem perda auditiva, né? Eu vejo dentro da minha família, então pessoas que acabam se isolando porque assim, eu não vou, porque senão eu não vou conseguir conversar, eu não vou numa festa, não vou numa reunião porque as pessoas vão falar comigo e eu não vou entender. Então o celular, se tiver em cima da mesa, se tocar, eu não vou ouvir, né? Então tem que estar sempre no bolso para eu sentir vibrar e saber que estão me ligando. Tá? Então, assim, quem não tem problema auditivo, às vezes não vê tanta importância, tá? Mas às vezes a pessoa que está do lado ali, que você conhece, tem alguma dificuldade e você pode ser um canal de orientação ou de, pelo menos para assim, procura um profissional especializado, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma informação? A relação do ouvido, beijo no ouvido, pode... dependendo da pressão que faz, a gente fala muito assim, em relação ao estalo, né, que dá, dói, é dolorido, fica um zumbido, então assim, é um som de alta intensidade, né, que assim, a gente fica aquele zumbido, fica aquele tim no ouvido, né, então assim, o teu músculo estapédio, ele contrai para proteger, tá? Não vai te levar a uma lesão, nossa, perdeu a célula auditiva. Então, assim, o ouvido ele tem aquele mecanismo de proteção, mas que não seja frequente, tá? Que seja assim, tá doendo, não faz mais, tá? O pessoal que gosta de brincar, às vezes está na piscina, no churrasco, jogar a pessoa, carregar e joga na piscina. Eu tenho um amigo que perdeu a audição assim, de um lado, tá? Foram fazer uma brincadeira com ele, jogar... seria cômico se não fosse trágico, tá? Mas ele tem uma perda de um lado e jogaram ele do outro lado. Então a pressão, a hora que ele caiu dentro da água,
fez a pressão aqui, rompeu a membrana timpânica, tá? Então eu já tenho perda de um lado, rompeu do outro lado, tá? Brincadeiras, a gente vê com criança, vai dar um tapa, pum, o famoso pé na orelha, tá? Pega aqui, você pode lesar também, tá? Pode romper a membrana timpânica. Gente, a membrana timpânica, ela é muito, muito, muito fina, tá? Eu não sei falar para vocês a espessura dela, mas ela é uma membrana bem fininha. Na minha época de faculdade, a gente tinha uma íntegra e a gente conseguiu perfurar na aula, tá? Então, ela é muito fininha. Cuidado, tá? Então, qualquer lesão ali vai prejudicar e é pro resto da vida, tá? Mais alguém? Se alguém tiver alguma dúvida depois, tem e-mail aqui, tá bom? Obrigada. É isso que eu tinha para falar para vocês.